Página 90 na apostila A História da Igreja, e nós já vimos o movimento moderno de falar em línguas, número 1. Número 2, o movimento de psicanálise. E número 3, agora nós vamos ver o movimento pentecostal moderno, que nasce no ano 1906. Então, em 1901, você pode ver aqui na folha, o primeiro ponto aqui, antes do nascimento do movimento pentecostal moderno, aconteceu esse negócio com Charles Parham e essa mulher, Agnes Osman, que ela falou em línguas. E daí, aqui número 3, uns 5 anos depois, esse movimento pentecostal moderno, que foi influenciado pelo homem Charles Parham em 1901, que nós vimos anteriormente. Então, falando tudo isso, nós estamos querendo entender a origem do movimento pentecostal. Então, para entrar nesse daqui, vamos para o livro de Atos rapidinho. Eu não quero passar muito tempo analisando essas coisas, mas o suficiente para nos ajudar. Em Atos 2, Jesus já tinha ressuscitado e o dia de Pentecostes vem, o Espírito Santo desce e o povo começa a falar em línguas. E desde então a igreja fala sobre aquele dia. E esse fenômeno, esse acontecimento de falar em línguas aconteceu algumas outras vezes no livro de Atos, nos primeiros anos da igreja. Mas note algo aqui em Atos 2, e diz aqui em versículo 11: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Então, o que especificamente aconteceu no dia de Pentecostes é que Pedro e os outros pregaram as grandezas de Deus, falavam da salvação, etc. E o povo que veio de outras terras, de outras línguas, ouviu a pregação que saiu da boca desses apóstolos e entenderam na língua deles. Às vezes as pessoas falam que o dom de línguas é o dom de ouvidos, mas Deus deu a ideia de uma língua repartida, porque a pessoa falava uma coisa e saía na língua do ouvinte. Então nada acontece aqui em versículo 11 da ideia de alguém falar algo que ninguém entendia. Era a ideia de Deus dizer: a minha salvação, que é de Jesus, um judeu, para o povo judaico, na verdade é algo para todos os povos e todas as línguas. Então, o dom de falar em línguas autenticava a mensagem missionária de Jesus Cristo. Vai até os confins da terra, prega o evangelho. E é nesse momento aconteceu isso. Agora vamos para 1 Coríntios 13, por favor. 1 Coríntios 13. E em 1 Coríntios 13, nós vemos o seguinte aqui em versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Então aqui ele não explica isso, mas Paulo diz que as línguas, esse dom de falar em línguas vai cessar. Ele diz aqui em versículo 9: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ao longo dos anos há vários debates sobre o significado de versículo 10. O que é perfeito, que vai causar o fim
do dom de falar em línguas. De poder falar o blá 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 blá, ou na verdade falar a língua dos outros, mas o que vai causar isso? Em capítulo 14, quando você estuda bem capítulo 14 de 1 Coríntios, você vê que o povo da igreja em Corinto estava falando um monte de coisa que ninguém entendia. E Paulo enfatiza, olha, mas o dom de falar em línguas e todos os dons são para edificar, não para confundir. E ele fala aqui, por exemplo, versículo 19 de 1 Coríntios 14, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, Paulo reconhece, não tem valor nenhum estar dentro da igreja, no culto, e alguém se levanta e fala algo que ninguém entende. Então, aparentemente, a confusão que acontece hoje em dia, na questão do dom de falar em línguas, já existia no livro de 1 Coríntios, já existia. Pessoas falando coisas que ninguém entendia. Daí, vamos para o livro de Hebreus. Eu espero que não esteja confundindo vocês, eu estou simplesmente querendo dar uma base bíblica para o dom de falar em línguas, sem entrar em todos os detalhes e todos os debates. Agora nós estamos no fim da Bíblia, aqui no livro de Hebreus, e note que esse escritor colocou aqui em Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Então, aqui, o escritor do livro de Hebreus fala, nós podemos olhar para trás, ele falando, nós podemos olhar para trás e ver como o Espírito Santo deu dons, falar em línguas, para autenticar Jesus, o evangelho dele. Em outras palavras, até o escritor do livro de Hebreus, antes do fim da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, já estava falando no tempo passado, quando ele falava sobre os dons do Espírito nesse sentido. Agora vem a questão, Deus é capaz de dar o dom de falar nas línguas dos outros hoje em dia. O que vocês acham? Deus é capaz de dar o dom de falar em línguas, por exemplo, hoje em dia? Sim ou não? Sim, Ele é capaz de fazer isso. Agora vem a segunda pergunta. Ele quer dar o dom de falar em línguas hoje em dia? Sim ou não? Bom, segundo 1 Coríntios 14, eu não li tudo, na verdade 12, capítulo 12 de 1 Coríntios, cada dom Ele dá quando Ele quiser. Então, eu não posso dizer, vai ser assim. O movimento pentecostal que surgiu em 1906, com esse homem, William Seymour, veio com a ideia que quando você recebe o Espírito Santo, o sinal disso é falar em línguas. Em outras palavras, todo crente deve passar por essa experiência de falar em línguas. Só que nós não vemos isso na Bíblia. E é difícil saber o que realmente aconteceu nos dias de 1906. Vamos ler essas coisas aqui, eu vou tentar explicar algumas coisas. Diz aqui, página 90, número 3, William J. Seymour, nasceu em 1870, morreu em 1922. Ele era um pastor do Texas e, pela influência de Charles Parham, chegou a acreditar que o sinal do batismo pelo Espírito Santo é falar em línguas. E
o movimento pentecostal acabou, em certas partes do movimento, separando o batismo do Espírito Santo da salvação. Nós ensinamos pela Bíblia que quando você recebe Jesus, você automaticamente é batizado, certo? Pelo Espírito Santo. Você nasce de novo, ele entra em você. O movimento pentecostal deu a ideia que há uma outra obra que acontece depois. Eles usam a palavra batizado do Espírito Santo, mas às vezes usam a palavra cheio do Espírito Santo. E o sinal disso é falar em línguas. Nos dias de Charles Parham, eles enfatizavam a ideia de falar nas línguas dos outros para evangelizar os outros, para glorificar a Deus diante dos outros. E quando você ouve os testemunhos das pessoas daquela época, pelo menos no início, as pessoas testemunhavam. As pessoas falavam em chinês, japonês, sem terem aprendido essas línguas. E alguém me pergunta, mas o senhor acredita que eles falaram línguas assim? Eu não estava presente. Uma coisa eu sei que é muito interessante quando você analisa o início desse movimento, é o racismo nos Estados Unidos, onde isso começou. E o pregador, esse William Seymour, ele era um pregador negro. Quando as pessoas daquela época falavam sobre esse movimento, eles falavam que não havia mais negro e branco, vamos dizer, na congregação. Era uma coisa diferente. E aconteceu, na verdade, na Califórnia. Note aqui letra B. Seymour foi para a Califórnia a fim de pregar sobre isso lá, esse movimento pentecostal. Mas a mensagem dele essa mensagem dele foi rejeitada. Ele foi de uma casa para outra com a mesma mensagem, e logo havia pessoas que começaram a falar em línguas de acordo com as pregações dele. O grupo crescente acabou alugando um prédio na rua Azusa, e é o nome dessa rua que fica ligada com o movimento pentecostal até hoje. Então, quando você ouve o termo, o avivamento Azusa, veio desse evento aqui. E eu escutei um casal que falava, é um vídeo que você pode assistir, eles estavam presentes. E a mulher, ela falou que ela era surda, e o homem que ele tinha tuberculose no português, e os dois foram curados. Ela falava que ela não podia ir para a escola por causa do problema dela, e foi curada. E além disso, pessoas falavam em chinês e japonês e provavelmente outras línguas. É difícil para mim porque, por um lado, eu sei que Deus pode dar o dom de falar em línguas. Ele pode. Por outro lado, na Bíblia, eu vejo Deus usando esse dom como um sinal. Não é algo exigido que cada crente precisa passar por isso. Nem tem lógica. Não existe a necessidade de cada um de nós falar em línguas. Inclusive, na própria Bíblia, ele fala que ele dá certos dons dependendo das necessidades dele. Quando nós analisamos isso, nós chegamos à conclusão que nós podemos ouvir o que as pessoas falavam nesse avivamento, em 1906, mas precisamos sempre comparar essa experiência com a Bíblia. Uma coisa que eu noto nesse movimento pentecostal é que muitas vezes experiência se torna mais importante do que a própria Bíblia. E eu vou falar para vocês, no início você vê essas pessoas queriam pregar a Bíblia, queriam enfatizar o sangue de Jesus e outras coisas, mas parece pelo jeito místico do movimento que o Espírito Santo ficou mais exaltado do que Jesus Cristo.
E muitas vezes quando você, inclusive esse avivamento que está acontecendo no estado de Kentucky, agora mesmo, está acontecendo, algumas pessoas que foram para lá observando esse avivamento, estão dizendo que há muita pessoa que fala coisas sobre o Espírito Santo e pouca coisa sobre Jesus e a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia diz o seguinte, que é para o Espírito Santo exaltar Jesus, ou é para Jesus exaltar o Espírito Santo? O que é que a Bíblia fala? Isso, o Espírito Santo exalta Jesus. Quando fica invertido, nós não queremos diminuir o Espírito Santo, mas o foco da nossa salvação não é uma experiência espiritual no sentido do Espírito Santo e o dom de falar em línguas, mas é ser transformado. Você é uma nova criatura, porque Jesus traz para você essa salvação pelo sangue dele, ele morrendo por você, sendo sepultado e ressurreto. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho, no livro de 1 Coríntios 15, o Evangelho ali não fala nada sobre o dom de falar em línguas. Não fala nada disso. O Evangelho é que Jesus morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Pelo que eu lembro, a igreja quadrangular fala sobre a ideia de ter mais, envolve essa operação do Espírito Santo no sentido de falar em línguas ou dons do Espírito, etc. E esse é o evangelho completo. Mas biblicamente nós não vemos isso. De qualquer forma, eu não quero dizer eu sei o que aconteceu lá porque eu não estava lá. Eu só sei que depois desse movimento que se iniciou no ano 1906, expandiu no mundo, especialmente aqui no Brasil, uma ênfase nos dons, nas curas, etc. Várias ondas, 3 especificamente, de coisas de pentecostalismo que enfatizam muito coisas místicas. E há muita confusão sobre a salvação. E quando eu converso com pessoas, muitas pessoas agora na minha vida, que são pentecostais, falam sobre experiência, falam sobre cura, falam sobre batalhas espirituais contra demônios que estão se manifestando nos cultos, etc. Mas as mesmas pessoas têm muita confusão, nem sempre, mas muitas pessoas têm confusão sobre a própria salvação. E isso me incomoda, porque o Espírito Santo não vai exaltar algo que não envolve o Evangelho de Jesus Cristo. Não vai, ele não vai. Não faz sentido ele fazer isso. Ele opera no mundo por causa do Evangelho. Então, de qualquer forma, o pentecostalismo moderno que nós vemos e conhecemos hoje em dia, iniciou-se no ano 1906 com esse William Seymour no estado americano da Califórnia. Tudo bem? Vamos continuar. Número 4. O movimento do evangelho social se estabelece. 1907, ou seja, um ano depois. Letra A. Walter Rauschenbusch, não sei, pronunciei certo, Paulo, talvez, não sei. É alemão esse nome? Você não está com a folha? Nem está com a folha, tem outra folha para ele, não, né? Alguém tem para ele? Tá bom. Então, esse homem nasceu em 1861, o primeiro ano da Guerra Civil nos Estados Unidos, e morreu em 1918. Ele se tornou o homem principal do movimento quando publicou o livro O Cristianismo e a Crise Social, em 1907. O evangelho social é um movimento de teólogos liberais que foca muito em melhorar a sociedade, especificamente a pobreza, para que Jesus volte. Esse movimento é normalmente pós-milenar, procurando melhorar a sociedade para que Jesus volte. Anos atrás, isso já começou a acontecer, mas as pessoas queriam transformar o significado da palavra salvação dentro da igreja, para não quer dizer salvação dos pecados.
para salvação de uma sociedade corrupta ou destruída ou caída. Vamos ajudar o homem na sociedade ter uma vida melhor. E isso se liga muito com a revolução industrial, com as mudanças e novidades da tecnologia. Olha, tem tanta coisa agora e tem pessoas que não têm, tem pobreza, sabe, sofrimento desnecessário. Então vamos usar a força da igreja, das igrejas, para ajudar. Então esse é o evangelho social e realmente começou com esse livro, o cristianismo e a crise social. E eu tenho as lutas dentro de mim sobre esse movimento. Agora, esse movimento tem como a sua força hoje em dia, normalmente pessoas que não acreditam na Bíblia de uma forma literal. A Bíblia tem erros e tudo, mas podemos usar a moralidade de Jesus, etc., para ajudar a sociedade, para melhorar a cadeia, para melhorar a situação de trabalho na sociedade, esse tipo de coisa. E eu sei que Jesus pode fazer isso, ele tem o poder, inclusive nos Estados Unidos, quando aconteceram os avivamentos, o grande despertamento e tudo, isto ajudou a mudar muitas coisas lá e consequentemente em não todos, mas várias outras partes do mundo. Mas esse evangelho social é basicamente colocar as necessidades humanas e terrestres do homem diante do evangelho da salvação. Nós precisamos melhorar a situação de vida. As pessoas de classes baixas precisam de mais dinheiro. Vamos eliminar a pobreza. Jesus nos deu isso. É a missão da igreja. É a missão da igreja? Tirar os pobres da pobreza? Sim ou não? Não, não é a missão da igreja. Não é a missão. Devemos cuidar dos pobres, amar os pobres? Sim. Mas se você morrer sem Cristo e você é rico, vale a pena ser rico? Não, você morre sem Cristo. Então ricos e pobres sem Cristo vão ao mesmo lugar, mas pobres com Cristo vão para o céu. Vocês estão entendendo, né? É muito simples, mas muito importante. Nós nunca devemos desprezar os pobres ou os que estão sofrendo. A Bíblia deixa isso extremamente claro. Mas nós não podemos distorcer ou perverter o Evangelho para dizer, eu sei que precisamos pregar contra o pecado, pregar a salvação pelo sangue de Jesus, etc. Mas antes disso, vamos passar bastante tempo ajudando o povo da África que tem doença sabe, muitos abusos do governo, e sim, amém, vamos ajudar, só que não sem o evangelho da salvação, mas através do evangelho da salvação. Se a pessoa receber Jesus, vai ter o Espírito Santo para poder tomar decisões melhores e conquistar coisas que não conquistava. É muita coisa para ser considerada, porque às vezes eu vejo que nós ficamos confortáveis dentro da nossa salvação, nós não queremos ajudar os pobres. É errado isso. Mas por outro lado, o evangelho social ignora a necessidade principal, que é a salvação do pecado. E esse movimento existe até hoje. Eu não vejo esse movimento indo embora por bastante tempo. Vamos continuar. Página 91. Número 5, a fundação do Conselho Federal de Igrejas em 1908. Ok. A gente está lidando com tantas coisas no século XX, eu pensei, como eu vou organizar essas coisas? E eu decidi simplesmente seguir as datas. Agora estou querendo mostrar para vocês uma coisa que começou a crescer bastante no século XX e até hoje nunca parou. É a ideia de unir as igrejas. Vamos formar uma unidade. Vamos juntar as igrejas. E baseado no quê?
Vamos entender algo. Por séculos, havia uma igreja que dominava o mundo. Qual era essa igreja que dominava o mundo, que controlava as coisas, basicamente? A Igreja Católica. Daí, em 1517, Martinho Lutero, ele fez o quê? Ele postou as 95 teses nas portas da igreja, causando a grande reforma, e um monte de gente, ao invés de poder purificar a Igreja Católica, acabou se separando da Igreja Católica, e surgiu um monte de novas igrejas, as igrejas protestantes. Já tinha algumas igrejas, como as batistas, que não queriam nunca nem participar da Igreja Católica, mas de qualquer forma, havia grande divisão, e muita divisão baseada em doutrina bíblica, o que a Bíblia ensina. Nós somos assim, nós rejeitamos esses ensinos bíblicos errados da Igreja Católica, nós queremos somente a Bíblia, só a Escritura, só a Bíblia, vamos continuar com isso. E ao longo dos séculos, desde 1517, havia uma formação de nem sei quantas igrejas, e já conversamos sobre os presbiterianos, os metodistas, nazarenos, claro, já os batistas, e os católicos, o ortodoxo, e vários grupos diferentes. Começando no século XIX, mas especialmente no século XX, muitas pessoas falavam, mas nós precisamos resolver coisas ou realizar coisas, e é difícil quando você tem só uma igreja local de 50 pessoas. Como que você vai imprimir Bíblias? Como que você vai criar inários? Como que você vai apoiar missionários? Como que você vai, sei lá. Então as igrejas queriam se juntar, formar grupos, denominações ou conselhos, mas grupos, um sistema ecumênico. Vamos nos unir. Então foi a Igreja Católica, todas as denominações, século XX, vamos tentar juntar todo mundo de novo. E aqui no Ouro Preto, normalmente, quando alguém de outra igreja vem para mim, um pastor, sei lá, quer enfatizar essa ideia. Todas as igrejas de Ouro Preto precisam se unir, precisamos juntar todas as igrejas de novo. Essa divisão não é boa. Bom, eu também não gosto de divisão, mas novamente vem a questão, qual que vai ser a base da união? Nós vamos nos unir baseado na nossa raça, na nossa classe, na Bíblia, na salvação, na nossa denominação, em costumes. Qual vai ser a base? Você não pode simplesmente colocar um monte de pessoas diferentes no mesmo lugar e achar que todo mundo vai concordar. Vai causar alguém vai ter que dizer, essa é a base, nós vamos unir nessa base, né? Por exemplo, eu me casei com a minha esposa, eu falei para ela, eu estou indo para o Brasil como missionário, e ela fala, não, mas eu estou indo para a África, para, sei lá, fazer outra coisa. Vai fazer sentido eu me casar com ela? Não, ela vai estar na África e eu vou estar no Brasil, não faz sentido. Então, de novo, precisamos ter uma base para essa união. Qual é a base? Vamos ver o que aconteceu com esse Conselho Federal de Igrejas. Esse conselho ajuntou 32 denominações, que são grupos de igrejas, nos Estados Unidos, e servia como precursor do movimento ecumênico de 1910 e do Conselho Mundial de Igrejas em 1948. E era um conselho com influência religiosa e social. Então é interessante isso. Quanto à religião, a doutrina enfatizada do conselho era extremamente limitada, sendo apenas as palavras Senhor Divino Salvador, uma fraqueza que deu os de teologia liberal o poder de manter o controle do conselho. Então, esse Conselho Federal de Igrejas nos Estados Unidos falou, vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar e sabe uma coisa, esse daqui causa muita divisão, então vamos vou colocar aqui, tá bom? Então, somos igrejas, somos de Jesus Cristo, nosso Senhor Divino e Salvador, mas nós não precisamos discutir doutrina, sabe?
então vamos colocar aqui. E é basicamente isso que aconteceu. Por causa disso, esse conselho se entregou para os que não acreditam na Bíblia, não valorizam a Bíblia. A influência desse, então, não é a salvação, é social. O maior interesse desse conselho era social, como, por exemplo, a abolição de trabalho infantil e o estabelecimento do salário mínimo. Quando você lê a Bíblia, ok? Você vê que a Bíblia enfatiza que o papel da igreja é eliminar trabalho infantil. Você leu isso na Bíblia? Você leu na Bíblia que o alvo da igreja, o objetivo da igreja é estabelecer o salário mínimo para o povo. Essas coisas são boas, mas é o ministério da igreja? Não é. Mas quando o evangelho de Cristo não é mais importante porque você largou a Bíblia, então você vai focar em outras coisas. Esse Conselho Federal de Igrejas era uma versão de vários outros conselhos ou organizações ecumênicas do século XX. E quando eu digo vários, eu estou falando de dezenas de grupos diferentes, se formando em vários países. O movimento ecumênico procurava juntar as várias igrejas que se dividiram ao longo dos anos, especialmente depois da Reforma Protestante. E dezenas de grupos foram formados baseados em coisas diferentes: ação social, denominação, geografia, crenças fundamentais, missões, impressão e distribuição de Bíblias. Então, um grupo falou: nós precisamos imprimir Bíblias. Então, ei, você quer nos ajudar? Sim, beleza, você. Vamos formar esse grupo baseado nisso. Nós vamos imprimir Bíblias. Ei, todos nós somos igrejas do Canadá. É isso mesmo, então vamos formar um grupo de igrejas do Canadá. Beleza, então a base é geográfica, tá? Ou nós acreditamos que a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Essas 4 crenças vão ser a base do nosso grupo, do nosso conselho. Beleza, então nós formamos esse grupo. Então tinha igrejas locais, as várias denominações de igrejas, mas também essa formação de grupos ecumênicos, às vezes o grupo mais rígido, às vezes menos rígido, mas o maior problema é que nesses grupos, muitas vezes a Bíblia fica abandonada, negligenciada, e as pessoas param de batalhar pela fé e procuram fazer outras coisas. E eu já vi muitos, pode ser até algo bom, vamos nos juntar para enviar missionários para Haiti. Haiti está sofrendo bastante, precisa de missionários, sim. Só que se ficar juntando qualquer pessoa, qualquer ministério, em algum momento de conflito, alguém vai ter que largar uma parte da Bíblia. Vai ter que, não, então tá bom, para manter essa unidade, eu não vou enfatizar mais isso, que Jesus nasceu de uma virgem, porque vocês não acreditam, eu acredito, mas tranquilo, a gente larga isso, e daí começa a arrancar da Bíblia páginas dela. E, infelizmente é isso que acontece. Então, esse Conselho Federal de Igrejas era um precursor de várias coisas, especialmente desse movimento ecumênico.